A paz do Senhor, Gênesis, no capítulo 3, o versículo 9 e o 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. É muito importante nós entendermos que a presença de Deus, a palavra de Deus, ela traz não somente aquilo que nós desejamos, mas a presença e a palavra de Deus, ela traz correção. E é muito importante a gente ter isto em mente, porque existe muitas pessoas que fazem esta associação, presença de Deus, somente com aquilo que quer ouvir, somente para satisfazer ali a sua vontade. E a Bíblia, ela ensina diferente. Aqui no caso de Adão, ele se sentiu incomodado com a voz e a presença de Deus. Ele se escondeu. Infelizmente, esta é a tendência pecaminosa. E infelizmente, todos nós temos essa tendência pecaminosa. Agora, é muito importante quando dominamos essa tendência pecaminosa e aceitamos a ouvir a palavra de Deus, aceitamos a ouvir as palavras que estão registradas na Bíblia Sagrada. E até esses dias eu estava vendo ali no Google um grupo de músicos, eles tocando e cantando. E cantaram realmente muito bem, cantam muito bem, né? Tocam muito bem. E ali foi os comentários, né? Que o céu desceu à terra e que ali estava a presença de Deus. Sem dúvida, Deus, ele habita no meio dos louvores. Só que muitas vezes é feito essa associação. Se eu achar o louvor bonito, se eu gostar, aí é a presença de Deus. E se eu não gostar e não achar bonito, muitas vezes não faço nenhum comentário e muitas vezes não vou sentir nada. Então isso é muito perigoso. É muito importante termos isso em mente. Presença de Deus, a palavra de Deus, muitas vezes nos traz desconforto, não gostamos. Foi o que aconteceu com Adão. Quando ele percebeu a presença de Deus, ele fugiu, se escondeu da presença de Deus, para não ouvir a voz de Deus. Infelizmente, isto faz parte do ser humano, porque todos os seres humanos têm essa tendência pecaminosa. Agora, é muito importante não deixar essa tendência pecaminosa prevalecer em nós, para não fazer da forma que fez Adão e fizeram outras pessoas. Fugiram da presença de Deus, não quiseram ouvir os conselhos da Bíblia Sagrada, não quiseram ouvir o conselho de Deus. Outro texto está registrado em Número, no capítulo 14, e o versículo 11 e o versículo 12 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? Até quando me não creram por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei,
e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Quem que está falando? Deus. O povo gostou? O povo se sentiu bem? Infelizmente não. E nos versículos acima, nós vamos ver que Josué e Caleb falaram inspirado pelo Espírito Santo. O povo não gostou. O povo quis apedrejar. E muitas vezes, hoje, nos nossos dias, isso também acontece. O pregador transmite a palavra de Deus e o povo não gosta. Às vezes apedreja, isto é, fazendo crítica, tentando se justificar que não precisava falar daquele jeito, que poderia ter falado diferente, ou não deveria tocar naquele assunto ou falar daquele assunto. E aqui, em Número capítulo 14, o versículo 11 e o versículo 12, Josué e Caleb falaram inspirado por Deus. O povo não gostou, quis apedrejar. E, ali de uma forma sobrenatural, apareceu a glória de Deus na tenda. E agora Deus fala com Moisés e com todo o povo, e Deus disse que iria ferir eles com pestilência. Por quê? Não ouviram a voz de Josué e Caleb, que estava falando inspirado por Deus, falando baseado nas santas escrituras. Então veja bem, que infelizmente todos nós temos essa tendência, e uma tendência pecaminosa, de ouvir a palavra de Deus e de uma forma automática nós fazemos o julgamento. Se for palavra que está nos favorecendo, quem sabe nos elogiando, amém. E gostamos. Mas quando é palavras que vêm de encontro com as nossas falhas, com os nossos erros, aí não gostamos. E muitas vezes apedrejamos aquele que está transmitindo a mensagem, que é fazer crítica, falar que não gostou. Então, todos nós temos que ter o máximo de cuidado para não cometer este erro, que infelizmente isso está em nós. Então, aonde está Deus? Deus, ele está em todos os lugares, porque Deus, ele é onipresente. E Deus fala conosco todos os momentos. E é muito importante quando somos sensíveis à palavra da Bíblia Sagrada, que é uma palavra inspirada por Deus. Em outro texto, que está registrado em Atos, no capítulo 16, e o versículo 25 e o versículo 26, o texto aqui diz que ali por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam ao Senhor e cantavam hinos, e outros presos ouviam. Então, aonde que Paulo e Silas estavam sentindo a presença de Deus? Nenhum lugar confortável, nenhum lugar aonde tudo estava bem, tudo estava favorável? Não. Paulo e Silas estavam na prisão e eles foram açoitados, apanharam em praça pública. E mesmo assim, diante desta humilhação, dessa tortura, diz o texto que eles oravam ao Senhor e cantavam hinos, e outros presos ouviam. Então, em lugar ruim, em uma condição péssima, sendo humilhado e maltratado. Mas mesmo assim, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor.
E foi neste momento que eles sentiram fortemente algo sobrenatural, a glória do Senhor Deus. Aonde está Deus? Deus está em todos os lugares. E é muito importante, a todos os momentos, nós entender isso, nós sentir isso, e nunca ter aquela sensação, sentir que estamos sozinhos, que Deus, ele se afastou de nós. Nunca devemos sentir isso, porque esta é a realidade. Deus nunca se afasta de ninguém. Deus nunca vira as costas para ninguém. Pelo contrário, nós que somos humanos, que fazemos isso, se afastamos de Deus, se escondemos de Deus, como fez Adão e Eva. E Deus, pelo contrário, procurou se aproximar do homem. Então, Deus, todos os momentos, ele se aproxima de nós para falar com cada um de nós. Deus, ele pode estar num ambiente aonde se sentimos bem? Sim, pode. Deus, ele habita no meio dos louvores? Sim, habita no meio dos louvores. E nós devemos sentir a sua presença. Mas, muitas vezes também, Deus está falando conosco. Deus está ao nosso lado. E nós podemos fazer igual fez Adão. Ou, muitas vezes, Deus está usando alguém, inspirando alguém para falar conosco, como aconteceu ali em número 14, o versículo 11 e o versículo 12. E as pessoas ali pegarem pedra para apedrejar aqueles que estavam falando da palavra de Deus. Então, amados, é muito importante termos o máximo de cuidado. Isto é, saber que a natureza pecaminosa, ela habita em nós. E esta é a nossa responsabilidade de dominar essa natureza pecaminosa para sermos sensíveis às palavras da Bíblia Sagrada, para sermos sensíveis à mensagem da Bíblia Sagrada, porque do contrário, nós podemos estar se escondendo de Deus, se afastando de Deus. E que assim, amados, o Senhor Deus a cada momento possa nos transmitir a paz e a esperança para cada um de nós, para que em qualquer circunstância podemos ouvir as palavras da Bíblia Sagrada. Em qualquer circunstância, possamos aceitar que a palavra de Deus, ela nos traz ensinamento. E os ensinamentos, muitas vezes, não vai nos agradar, mas é ensinamento da palavra de Deus. Amém?